Sempre teve no cast da editora, sempre artistas que ou gostavam muito de quadrinho, ou já publicavam já alguma coisa. Mas ele desenhava também. E eu sempre gostei de quadrinhos, ilustração. Então veio antes, né? Por acaso. Rabiscava, desenhava. Mas outras redes onde você pode divulgar o seu trabalho, tipo, ajuda muito, ajuda muito. O pessoal não entende muito bem o preço de uma página. O pessoal acha que uma página é uma ilustração, só que é muito mais trabalho. Está tentando desenvolver uma tecnologia onde o autor e a autora, onde o ilustrador e a ilustradora, o quadrinista, a quadrinista sejam também construtoras desse processo, sejam parceiras. Como você começou no mercado de quadrinhos em si? Quadrinhos, quem me deu o start, assim, eu comecei a fazer alguns quadrinhos com a minha irmã, ela tem uma empresa tinha uma empresa de bonecas, né? Ela fazia bonecas artesanais, eu comecei a fazer tirinhas. Aí foi que eu meio que saí da ilustração para colocar na cabeça que dá para trabalhar com quadrinhos, né? Uma outra pessoa se interessa em publicar, mesmo independente. Aí eu comecei e não parei mais. Então, não que eu diga que é o meu trabalho mais remunerado, porque é o que mais dá trabalho, é o que menos paga, só que é o que eu tenho mais paixão de fazer. Só que nesse universo das culturas geeks, nerds, da cultura da literatura fantástica, ainda não existia uma editora focada 100% nisso, né? E ainda hoje, tirando a gente, não existe mesmo, né? Que trabalhasse esse recorte das culturas negras, africanas, afro-brasileiras, a partir da disputa do imaginário por meio dessas publicações do universo fantástico, né? Então surgiu desse incômodo, né? Em 2017, e também onde estava a nossa galera nesse meio. E a constatação foi óbvia, não tem gente preta nesses rolês, mas há uma cena fervente. Foi muito engraçado, eu tava indo embora do evento e a pessoa, tem a Elisandra que mora na sua região, que na época eu morava no Jardim Varginha, extremo sul de São Paulo. E aí eu conversei com ela, eu ilustro, né, faço uns desenhos aí. Aí nisso eu mostrei uns rabiscos meus pra ela e ela super curtiu e a gente foi trocando essa ideia e eu apresentei a proposta de uma ilustra que eu já tava em andamento e casou muito bem, assim, porque tinha as características muito parecidas até com a escritora. Então, a partir daí, fazendo a ilustração da capa, algumas ilustrações internas e ver algo materializado, publicado, que iniciou esse processo de ilustração. Pra falar a verdade, eu comecei como animação, né? Comecei, a animar. E o quadrinho produzir quadrinho veio depois, né? E foi um processo inverso, né? Geralmente quem começa faz primeiro quadrinho, depois vai pra animação, né? Mas eu não via retorno na animação. E aí depois disso eu falei, não, vou fazer quadrinho, que eu, né, consigo contar uma história, consigo ter meus personagens, a produção, né, demora muito menos, o que eu demorava um mês, demora uma semana pra fazer, e conta a mesma história. Como é que você se organiza no seu espaço quando tá produzindo? Aí eu tenho que organizar junto com a rotina da casa, porque como tenho dois filhos em casa, aí tem que acordar, leva um pra escola, 3 horas para desenhar, volto, pego na escola, almoço, banho, aí volto para a prancheta, aí tem que pensar na refeição deles também. Entretenimento, às vezes é mais fácil eu trabalhar à noite, que é mais tranquilo, do que durante o dia, né? Essa semana mesmo a gente levou as crianças para alguns passeios. Fui em tal cultural, fui no Sesc, né? Quando eu ficar só na TV. Mas chego em casa, ponho para dormir, vou pro meu cantinho aí, produção. O curso que eu faço mesmo, toda semana tem atividade, então, dependendo do dia, eu tô trabalhando de madrugada, para acordar às 6 no outro dia. Muitas coisas também rolam na casa dos artistas, reuniões online. Ontem mesmo aqui a gente fez uma reunião de briefing do material que vai sair num livro. Então, é isso, um espaço também para reunião. Então, acontece tudo aqui. Eu me programo nos espaços livres, né? Tipo, eu acho que você sair de casa para trabalhar, você ter uma rotina, né? Tipo, né? Pegar ônibus, ir pro escritório, ir pro seu ateliê, você consegue focar mais, assim, nas suas coisas, assim. Só que, pra mim, acho que trabalhar em casa já meio que tiro meio que de letra, assim, focar naquilo que eu preciso. Assim, eu sou uma pessoa introspectiva e sou muito tímida. Então, o meu processo criativo ele é muito lento, porque tudo me influencia, sabe? Então, eu vou absorvendo, digerindo, isso leva muito tempo. Em outros ambientes, os fatores externos acabam criando ruído, sabe? Me desconcentra, acaba me estressando.
Em casa, por ter esse silêncio, já ter todo o ritual, todo o processo, toda a minha metodologia, eu me sinto mais à vontade de ir aqui em casa. Então, 95% do que eu produzo é aqui em casa. Aqui nesse ambiente ou em outros cômodos aqui de casa. Mas depois eu tento fragmentar, assim, o tempo, assim. Aí eu penso no roteiro, né? Fico analisando, observando. Aí eu tiro um período só para analisar, assim, a história. A desvantagem realmente é essa da rotina da casa, né? Tudo bem para mim, assim, que gosto de acompanhar o crescimento dos filhos, é muito legal. Ao mesmo tempo, come parte do meu dia. Eu não posso falar assim, eu consigo fazer isso aqui em 12 horas. O cliente pode entender que 12 horas eu faço em 2 dias, né? Então, as minhas 8 horas de trabalho viram 4, viram 6, depende do dia. A desvantagem é que as pessoas acham que você está em casa, você não está fazendo nada. Aí vê no seu pé e pede um monte de coisa. E fala, o que você está fazendo? Vem aqui me ajudar, vem não sei o quê. Quais as principais dificuldades que você vê no cenário de quadrinhos periféricos, da galera que é da periferia ou que quer distribuir na periferia? Vejo que não tem muita divulgação, assim, de projetos para regiões periféricas, ou até oficinas, né, em determinados lugares. Produzir também é difícil, não é, cara? Você precisa ter equipamento, você precisa ter, sabe, material. E é tudo muito caro, né? É tudo muito caro. Pra quem tá na periferia é extremamente difícil, assim, sabe? Nós mesmo, essa inquietação de criar editora surge exatamente também nesse sentido de que a gente foi ter acesso a esses produtos culturais, a esses bens da cultura pop já no final da adolescência e início da fase adulta, quando a gente tem uma mínima independência financeira e a gente consegue comprar esses materiais. Então, a primeira dificuldade é o custo de produção e o custo de aquisição. A nossa ideia é criar um outro cenário onde artistas e autores possam produzir, onde a gente consiga dialogar com os nossos. Então, esse é o caminho. Para isso, a gente faz o quê? Vai tentando juntar esses artistas, né, conversar com eles, entender de onde eles vêm, colocar eles nessa filosofia, né? Tentar entender os meios de produção, como é que a gente consegue potencializar esses meios de produção e chegar no público. Tanto no público que curte as publicações mainstream, quanto uma galera que nunca conheceu um quadrinista que publicou na Quebrada e é vizinho dele aqui na Brasilândia ou lá no Capão Redondo. Dificuldade, eu acho que é questão da mídia, porque a pessoa tem que, para você vender seu quadrinho, ela tem que conhecer. Mas como que ela vai chegar até você? Então, o nosso trabalho é tentar chegar nas pessoas e fazer que ele venha até você. Fazer um tipo de postagem que atraia para o seu site, eventos gratuitos. E tem evento de quadrinhos, sim, gratuitos nem tanto. Momento que é a abertura, que você vê a coisa se concretizando, aí dá aquele frio na barriga e tal, mas é bem gratificante e realmente ver essa galera participando de algo que você criou é algo assim inenarrável, sabe? É muito bom, muito bom. É bem legal porque a feira está começando agora, né? Então tá vindo o pessoal aí, de alguns que passaram, falam, eu conheço material, já vim em tal lugar, já ouvi falar. Depois teve um período que a gente vai lá se apresentar, depois por um período as pessoas começaram a dar um alô, né? Mesmo com essas dificuldades das feiras, elas acabam sendo um lugar muito bacana para aquele acesso sem o filtro da rede social do público, né? Então você tem ali uma galera que circula ali e muitos deles vão para essas feiras também para achar coisas novas, então é um ambiente muito positivo para isso. E muitas das vezes até mesmo por conta desse não filtro da rede acaba até sendo lucrativo. Por isso que é importante também potencializar aqueles espaços que já são massa, sabe? Estar sempre ali e tal, porque tem um retorno e vale a pena, principalmente nesse contato do público. Tem algumas coisas que são difíceis nesse movimento, que são livrarias, né? Então livrarias chegam, porque
Parece que é a mesma coisa pro grande público, mas é diferente quando é uma editora vai lá vender e uma livraria vai vender. A Perifacom surgiu da ideia de uma vontade mesmo, de um sonho, de fazer as pessoas terem um lugar para acessar conteúdo nerd geek que não fosse tão longe e que não fosse tão distante da nossa realidade. No sentido, cara, quando você vai para um evento no centro, tem toda uma lógica que você tem que pensar no deslocamento, grana para o transporte, como é que você vai ficar lá dentro, às vezes os preços não são acessíveis. Então a gente falou, pô, vamos fazer uma feira de quadrinhos. Cara, eu tô falando de público periférico, então eu tô falando de vários desafios. A gente tem que quebrar estereótipos, a gente tem que fazer uma marca entender que o público periférico é consumidor. Eu acho que eu vou estar, sei lá, na 15ª edição e eu vou estar pensando, será que as pessoas vão no meu evento? Sempre rola isso, tipo, putz, será que as pessoas vão pular na Perifacom? Será que só vai ter minha família? E aí quando você vê, você tá num evento cheio, a fila tá lá e a galera, tipo, quer entrar. É momento de tensão, mas é gostoso também. Um recado que você dá para quem é da periferia ou quem já foi da periferia, assim como a gente, que quer ver a sua arte rodando na periferia, fora dela. Tem que pensar que não é impossível, só que você vai trabalhar bastante. Às vezes vai trabalhar ganhando pouco ou nada, mas você vai chegar lá se você trabalhar muito e pensar que o público não é só você. Você vai ouvir muito não, você vai ouvir muita gente querendo te rebaixar, mas não, tipo, não caia nesse papo. Mas assim sempre que tiver oportunidade, vá, assim, sabe? Participa de eventos, de oficinas. Sempre procura trocar ideia com alguém que você admira. Pergunta, tira suas dúvidas, sabe? Sei lá, começa a tentar romper a bolha, assim. Se você é uma pessoa, uma mina, um cara, enfim, e você é de periferia e você tem um sonho, parece clichê, mas não desiste do seu sonho. Tem que tirar aquele pensamento de que é na periferia, então pode ser uma coisa meio mambé, meio gambiarra. Se você conseguiu o melhor de você, não foi o melhor equipamento que você vai trabalhar, tudo bem, mas o que vai sair dali vai ter que ser o melhor. Você vai conseguir. E se você acredita no seu trampo, manda ver, cara. Faz. Tem muitas pérolas, assim, só que precisam ser desenterradas, assim, sabe? Então, pra galera não perder, assim, essa gana, assim, pra cima mesmo, assim. Então tem que tirar o melhor disso e fazer o seu melhor.